Imagine caminhar por uma região seca e aparentemente vazia do sul da África. O sol castiga o solo, a paisagem parece silenciosa, quase imóvel. Não há grandes florestas, nem flores coloridas chamando a atenção. Mas então, entre pedras e terra ressecada, algo estranho aparece. Uma estrutura carnosa emerge do chão. À primeira vista, você talvez pense que encontrou um fungo, ou talvez algum tipo de animal escondido sob a terra. Mas quando você se aproxima, percebe algo ainda mais perturbador. Aquilo parece uma boca. Uma abertura grossa, carnosa, dividida em partes, como se estivesse esperando alguma coisa se aproximar. E então vem o cheiro, um odor forte, desagradável, semelhante ao de matéria em decomposição. Seria fácil acreditar que existe um animal morto por perto, mas não. O cheiro vem daquela coisa estranha saindo do solo. E o mais surpreendente é que estamos diante de uma planta. Seu nome é Hydnora africana, e ela é considerada uma das plantas mais estranhas do planeta. Mas existe algo que torna essa espécie ainda mais misteriosa. Durante grande parte de sua existência, você simplesmente não consegue vê-la, porque a Hydnora vive escondida debaixo da terra. Ela não possui a aparência que, normalmente, associamos a uma planta. Não exibe folhas verdes, não forma uma copa, não cresce buscando a luz do sol, como tantas outras espécies. Na verdade, sua estratégia de sobrevivência é completamente diferente. Enquanto a maioria das plantas depende da luz para produzir energia, a Hydnora escolheu outro caminho. Ela depende de outra planta, escondida sob o solo, conecta-se às raízes de uma hospedeira e retira dela os recursos necessários para sobreviver. É uma planta parasita. Durante meses, ou até períodos muito longos, sua presença pode passar completamente despercebida. Na superfície, nada parece acontecer, mas debaixo dos seus pés, existe uma estrutura viva crescendo lentamente e mantendo uma conexão íntima com outra planta, até que chega o momento da reprodução. E então, a Hydnora finalmente rompe o solo. Sua flor carnosa emerge da terra como uma criatura despertando depois de um longo período escondida. É nesse momento que começa uma das estratégias de polinização mais impressionantes do mundo vegetal, porque a Hydnora precisa atrair visitantes. Mas ela não oferece uma aparência delicada. Não depende de pétalas coloridas semelhantes às de uma rosa, e seu perfume definitivamente não é agradável. A Hydnora utiliza algo completamente diferente. Ela imita sinais associados à decomposição. Seu odor intenso atrai certos besouros que procuram matéria orgânica em decomposição. Para esses insetos, o cheiro funciona como um chamado irresistível. Eles seguem o odor, voam sobre o terreno, aproximam-se cada vez mais, até encontrarem a estranha abertura da flor. O inseto entra, e é exatamente isso que a planta queria, porque depois de atravessar a entrada, o besouro pode ficar temporariamente preso dentro da flor. Sim, esta planta utiliza uma armadilha, mas diferente de uma planta carnívora, a Hydnora não está tentando devorar o inseto. Ela precisa dele vivo, precisa que ele entre, precisa que permaneça ali durante algum tempo e, principalmente, precisa que ele saia novamente, coberto de pólen. A Hydnora africana não corre, não caça, não possui olhos, mas desenvolveu uma estratégia tão precisa que consegue manipular o comportamento de pequenos animais. E tudo começa com um cheiro que para nós pode ser repulsivo, mas que, para determinados insetos, significa oportunidade. Agora surge uma pergunta: como uma planta sem folhas visíveis, escondida debaixo da terra e dependente de outro organismo, conseguiu desenvolver um sistema tão complexo? Para entender isso, precisamos entrar no mundo subterrâneo da Hydnora,
um lugar onde a luz quase não importa e onde sobreviver significa roubar recursos sem ser percebida. Quando pensamos em plantas, quase sempre pensamos na cor verde, folhas, caules, galhos crescendo em direção ao céu. A hidnora africana desafia completamente essa imagem. Ela passa a maior parte da vida escondida sob o solo e não possui clorofila como as plantas verdes comuns. Isso significa que ela não consegue depender da fotossíntese da mesma maneira que uma planta normal. E aqui começa o verdadeiro segredo da hidnora. Para sobreviver, ela precisa encontrar uma hospedeira. No caso da hidnora africana, suas associações são especialmente conhecidas com plantas da família das eufórbias. Debaixo da terra, a hidnora desenvolve uma ligação especializada com as raízes da planta hospedeira. Essa conexão permite que o parasita obtenha água e nutrientes. Imagine duas plantas ocupando o mesmo território. Na superfície, você consegue observar apenas uma delas. Ela recebe luz, enfrenta o vento, sobrevive ao calor. Mas abaixo do solo, existe uma segunda planta conectada às suas raízes. Uma presença praticamente invisível, a hidnora. Essa estratégia permitiu que ela ocupasse ambientes difíceis e regiões semiáridas. Em vez de investir energia produzindo grandes folhas e estruturas aéreas, seu corpo vegetativo tornou-se extremamente especializado para uma existência subterrânea e parasitária. É por isso que muitas pessoas, ao verem uma hidnora pela primeira vez, não acreditam que estão observando uma planta com flor. Sua aparência lembra mais um fungo. Em alguns casos, parece uma criatura marinha perdida no deserto. Mas existe uma explicação para essa forma tão incomum. Durante sua história evolutiva, a hidnora perdeu características que consideramos normais em outras plantas. Sem folhas verdes visíveis e sem a necessidade de manter uma estrutura tradicional acima do solo, sua aparência se tornou radicalmente diferente. Porém, viver escondida cria um enorme problema: a reprodução. Uma planta subterrânea precisa encontrar uma forma de transferir pólen. Ela não pode simplesmente esperar que o vento resolva tudo. Também precisa garantir que os animais certos encontrem suas flores. E é por isso que, em determinado momento, uma estrutura começa a crescer em direção à superfície. A flor. Lentamente, ela pressiona o solo. A terra começa a se abrir e uma massa carnosa surge. Dependendo do estágio de desenvolvimento, sua aparência pode ser ainda mais estranha. Sua coloração varia entre tons terrosos, rosados e avermelhados. Tudo parece perfeitamente integrado à paisagem seca. Mas a hidnora não quer permanecer invisível para sempre. Agora, ela precisa ser encontrada. E para isso utiliza uma arma química: o odor. Áreas especializadas no interior da flor produzem um cheiro extremamente forte. Esse odor lembra matéria orgânica em decomposição. Para nós, o resultado pode provocar repulsa imediata. Nosso cérebro interpreta certos cheiros como um possível aviso de perigo. Afaste-se, não toque, não coma. Mas os besouros que a hidnora deseja atrair interpretam a mensagem de maneira completamente diferente. Para eles, aquele cheiro pode indicar um lugar interessante para explorar. A planta está, de certa forma, enviando uma informação falsa. Ela cria uma ilusão. Não existe um grande animal morto esperando pelos insetos. Existe uma flor, mas quando os besouros percebem isso, pode ser tarde demais. Eles já entraram, e o interior da hidnora foi desenvolvido para dificultar sua saída imediata. Superfícies internas e estruturas da flor ajudam a manter os visitantes dentro da câmara floral durante uma fase importante. Os insetos caminham,
tentam subir, movimentam-se pelo interior da flor. E enquanto fazem isso, participam de um processo que beneficia completamente a Hydnora: polinização. O mais curioso é que a planta não precisa matar seus visitantes. Na verdade, matar os besouros seria um erro. Um inseto morto não pode transportar pólen até outra flor. Por isso, a Hydnora utiliza uma estratégia de captura e liberação. Primeiro, atrair, depois prender, esperar, cobrir o visitante com pólen e, finalmente, permitir que ele escape. O besouro sai. Talvez voe para longe, mas o cheiro de outra Hydnora pode aparecer novamente no ar. O inseto segue o odor, entra em uma nova flor e, sem perceber, completa a missão. É um sistema tão estranho quanto eficiente. Mas existe um detalhe ainda mais surpreendente. A flor pode produzir calor, e esse fenômeno pode ajudar a intensificar a dispersão de seu odor. Uma planta subterrânea, parasita, sem folhas normais e com uma flor semelhante a uma boca, utiliza cheiro, temperatura e aprisionamento temporário para manipular insetos. Parece uma história de ficção científica, mas está acontecendo debaixo do solo africano. E durante muito tempo, ninguém na superfície percebe que ela está ali, até o dia em que a terra se abre. Existe um momento na vida da Hydnora africana em que tudo depende de visitantes muito específicos. Besouros. Sem eles, sua reprodução se torna muito mais difícil. Por isso, a flor precisa ser convincente. O primeiro passo é produzir o odor. Moléculas voláteis são liberadas no ar e criam um cheiro associado à decomposição. O vento transporta essa informação química pela paisagem. Um besouro detecta o odor. Para o inseto, não existe uma placa dizendo: "Cuidado, isto é uma planta". Ele simplesmente responde aos sinais que evoluiu para reconhecer e começa a procurar a origem. Quando finalmente encontra a Hydnora, a estrutura da flor oferece uma entrada. O besouro atravessa essa abertura e chega ao interior. Agora começa a segunda parte do plano: a prisão temporária. Estudos sobre a polinização da Hydnora africana observaram besouros retidos dentro da câmara floral. Durante a fase feminina da flor, determinadas características internas dificultam a fuga. O visitante permanece ali, mas a Hydnora não o digere, não injeta veneno, não fecha mandíbulas. Ela apenas ganha tempo. O besouro se movimenta pelo interior da câmara. Se chegou carregando pólen de outra Hydnora, pode depositá-lo nas estruturas femininas da flor. Depois, a flor passa por mudanças. O pólen é liberado. Os besouros presentes no interior acabam cobertos por ele. E as condições que antes dificultavam a fuga começam a mudar. Finalmente, os insetos conseguem sair. Alguns permanecem presos durante dias antes da liberação. Imagine a cena em escala microscópica. Um pequeno besouro entra seguindo um cheiro. Cai dentro de uma câmara escura. Tenta sair. Permanece caminhando pelo interior de uma estrutura viva. O tempo passa. Então, a própria flor muda. O caminho se torna possível. O inseto sobe, escapa e sai carregando milhares de partículas de pólen. A Hydnora acabou de transformar um visitante enganado em um transportador. O besouro não recebeu instruções. Não sabe que está participando da reprodução de uma planta parasita. Ele apenas continua seguindo seus instintos. E é exatamente por isso que o sistema funciona. Na natureza, muitas relações dependem de recompensas. Flores oferecem néctar. Animais visitam as flores. O pólen é transportado. Mas a Hydnora utiliza principalmente a imitação e o engano. Ela reproduz um sinal que interessa aos insetos: o cheiro. É como uma propaganda falsa criada pela evolução. E existe outro detalhe fascinante.
pesquisadores estudaram a temperatura das flores de diferentes espécies de Hydnora e observaram termogênese floral. Isso significa que a flor pode apresentar produção metabólica de calor. No caso dessas plantas, o aquecimento parece estar associado, entre outros fatores, à produção e liberação do odor. Quanto mais eficiente for a dispersão do cheiro, maiores podem ser as chances de um inseto encontrar a flor em uma paisagem aberta. A Hydnora não pode correr atrás dos besouros. Então, faz os besouros correrem atrás dela, tudo utilizando química. Mas por que desenvolver uma estratégia tão extrema? A resposta pode estar no ambiente e no estilo de vida da planta. A Hydnora passa a maior parte de sua existência debaixo da terra. Quando finalmente investe energia na produção de uma flor, aquele momento é extremamente importante. Ela precisa aumentar suas chances de reprodução. Não pode depender apenas da sorte. Por isso, cada característica da flor parece fazer parte de um sistema. A forma, a câmara interna, as superfícies que dificultam a saída, o odor, a produção de calor, o momento de liberar o pólen e, finalmente, a libertação dos insetos. Uma sequência, uma armadilha viva programada para não matar. Talvez seja justamente isso que torna a Hydnora mais perturbadora. Ela não é agressiva, não possui intenção, mas sua biologia parece calculada. E quando observamos seu mecanismo de perto, percebemos que uma planta pode manipular o comportamento de um animal sem possuir cérebro, apenas explorando seus instintos. Mas depois que a flor termina seu trabalho, outra transformação começa debaixo da terra. Uma estrutura se desenvolve lentamente. O fruto, e essa parte da história, revela um lado completamente diferente da Hydnora africana. Depois da polinização, a estranha flor começa a cumprir a última parte de sua missão: produzir sementes. Mas, como quase tudo na Hydnora africana, isso também acontece de uma forma incomum. O fruto se desenvolve associado ao mundo subterrâneo da planta, enquanto a superfície volta a aparecer vazia. Abaixo do solo, uma estrutura arredondada cresce lentamente. Dentro dela, podem existir milhares de pequenas sementes. É uma diferença impressionante. A flor possui uma aparência ameaçadora. Seu cheiro lembra decomposição. Ela aprisiona temporariamente besouros, mas seu fruto atrai animais. Na África do Sul, espécies de Hydnora são conhecidas por um nome relacionado aos chacais, jacauscos, algo como o alimento de chacal. O nome surgiu porque animais procuram seus frutos. E aqui encontramos uma nova estratégia. Primeiro, a planta utiliza insetos para transportar pólen. Depois, outros animais podem ajudar na dispersão das sementes. O fruto possui uma polpa que pode ser consumida. Animais encontram essa fonte de alimento e, ao interagir com o fruto, contribuem para espalhar as sementes pela paisagem. Uma única Hydnora pode produzir uma enorme quantidade delas, mas uma semente sozinha ainda enfrenta um desafio gigantesco. Ela precisa encontrar a hospedeira correta. Lembre-se, a Hydnora não pode viver de forma independente como uma planta verde comum. Sua sobrevivência depende de estabelecer uma conexão com outra planta. A semente precisa estar no lugar certo, precisa encontrar condições adequadas e precisa conseguir iniciar sua relação parasitária. Muitas provavelmente nunca conseguem, mas a natureza trabalha com números. Milhares de sementes aumentam as possibilidades. Quando uma delas finalmente encontra uma raiz hospedeira compatível, começa uma nova história subterrânea. A jovem Hydnora estabelece sua conexão, obtém recursos, cresce escondida e pode permanecer invisível durante anos antes de revelar uma flor. É por isso que estudar essas plantas
pode ser tão difícil. Imagine tentar localizar um organismo que passa quase toda a vida debaixo da terra. Você pode caminhar exatamente sobre ele, sem perceber. Pode observar a planta hospedeira e não imaginar que existe um parasita conectado às suas raízes. Somente a floração oferece uma janela visível, e essa janela dura pouco. Por isso, cada registro de Hydnora desperta tanta curiosidade. Mas a relação entre humanos e essas plantas não começou com os cientistas modernos. Comunidades de diferentes regiões africanas conhecem espécies de Hydnora há muito tempo. Seus frutos e outras partes aparecem em registros de usos tradicionais. Algumas espécies foram utilizadas como alimento e também em práticas medicinais tradicionais. A Hydnora africana possui compostos ricos em taninos e existem relatos etnobotânicos de preparações tradicionais para diferentes problemas. Mas é importante entender uma coisa: uso tradicional não significa automaticamente eficácia médica comprovada. Pesquisadores continuam estudando a química e as possíveis atividades biológicas de espécies do gênero Hydnora. Alguns estudos laboratoriais identificaram potenciais atividades antioxidantes, antibacterianas e outras propriedades. Porém, isso não transforma a planta em um medicamento doméstico. Existe uma enorme diferença entre um uso tradicional, um resultado observado em laboratório e um tratamento clinicamente comprovado. Ainda assim, o interesse científico é compreensível. Estamos falando de uma planta que evoluiu de maneira extremamente diferente. Sua química também pode guardar informações interessantes e talvez o mais curioso seja perceber como nossa primeira impressão pode estar completamente errada. Quando vemos a flor da Hydnora, pensamos em perigo, em podridão, em algo que não deveria ser tocado. Mas para um besouro, ela é um chamado. Para certos animais, seu fruto pode representar alimento. Para pesquisadores, é uma janela para compreender a evolução das plantas parasitas. E para comunidades que convivem com espécies desse grupo, ela faz parte do conhecimento tradicional da paisagem. A mesma planta. 4 perspectivas completamente diferentes. Mas existe uma pergunta que ainda não respondemos. Como a Hydnora chegou a se tornar tão diferente das outras plantas? Para descobrir, precisamos voltar milhões de anos na história da evolução. A luz do sol é uma das forças mais importantes para a vida vegetal. Durante milhões de anos, plantas desenvolveram folhas, pigmentos e estruturas capazes de capturar energia luminosa. Mas a evolução não segue um único caminho. Quando um organismo encontra uma estratégia diferente que funciona, mudanças surpreendentes podem acontecer. A Hydnora é um exemplo extremo. Se uma planta consegue obter recursos diretamente de uma hospedeira, determinadas estruturas podem se tornar menos importantes ao longo de sua evolução. Manter folhas custa energia. Produzir clorofila exige uma maquinaria biológica específica. Construir grandes caules também possui um custo. Para uma linhagem completamente dependente de outras plantas, o caminho evolutivo pode favorecer uma redução radical dessas estruturas. E foi isso que aconteceu com a Hydnora. Seu corpo se tornou tão especializado que, visualmente, quase perdemos a referência de que estamos diante de uma planta com flor. Pesquisadores descrevem espécies do gênero como algumas das plantas parasitas mais extraordinárias conhecidas. Sua aparência e seu estilo de vida lembram fungos, mas a Hydnora pertence ao mundo das plantas com flores. Essa diferença entre aparência e identidade é uma das razões pelas quais ela provoca tanto fascínio. É como observar um experimento natural.
O que acontece quando uma planta deixa de depender diretamente da luz e passa a viver conectada às raízes de outra espécie? A resposta está debaixo da terra. Folhas desaparecem, a estrutura aérea é reduzida, o corpo vegetativo permanece escondido e a flor se transforma na principal parte visível. Mas a evolução não pensa, ela não planeja o futuro. Não existe uma Haidnora decidindo abandonar suas folhas. Mudanças surgem ao longo de inúmeras gerações. Características que favorecem a sobrevivência e a reprodução podem permanecer. Outras são reduzidas ou perdidas. O resultado final parece planejado porque estamos observando milhões de anos de seleção acumulada. E talvez esse seja o aspecto mais impressionante dessa planta. Tudo nela parece errado quando usamos uma planta comum como referência. Uma planta deveria ser verde. A Hydnora não é. Uma flor deveria ter perfume agradável. A Hydnora cheira a decomposição. Uma flor deveria receber insetos e permitir que saíssem. A Hydnora pode prendê-los temporariamente. Uma planta deveria crescer em direção ao sol. A Hydnora passa quase toda a vida escondida, mas biologicamente nada disso está errado, porque sua estratégia funciona. Ela sobrevive, ela se reproduz, ela continua existindo em ambientes difíceis. A Hydnora nos obriga a abandonar nossa ideia limitada do que uma planta deveria ser. E ainda, existem muitas perguntas sobre o gênero. Estudar organismos subterrâneos é complicado. Encontrar populações exige conhecimento do ambiente e das plantas hospedeiras. Observar todo o ciclo de vida pode levar anos. Além disso, diferentes espécies de Hydnora ocupam regiões da África, Madagascar e partes da Península Arábica. Novos estudos taxonômicos continuam revisando o gênero e esclarecendo diferenças entre espécies. Isso significa que a história científica da Hydnora ainda está sendo escrita. Talvez existam populações pouco estudadas, comportamentos ainda não observados, interações ecológicas que ninguém registrou em detalhes. Debaixo de paisagens aparentemente vazias, podem existir organismos que a ciência ainda conhece muito pouco. E isso nos leva a uma reflexão. Nós exploramos oceanos, enviamos máquinas para outros planetas, observamos galáxias distantes, mas ainda existem seres vivos extraordinários, escondidos a poucos centímetros abaixo do solo. A Hydnora africana é um deles. Uma planta que parece ter abandonado a luz, uma parasita invisível, uma flor que imita a decomposição, uma armadilha para besouros e uma prova de que a evolução pode produzir formas de vida muito mais estranhas do que a nossa imaginação. Mas antes de terminar, existe um último detalhe, porque talvez a Hydnora não seja assustadora. Talvez o verdadeiro problema seja a forma como nós interpretamos sua aparência. Quando uma Hydnora africana emerge do solo, nossa reação pode ser imediata: estranheza, repulsa, talvez medo. Sua forma lembra uma boca. Sua textura parece carne. Seu cheiro imita sinais de decomposição. Tudo nela ativa ideias que normalmente associamos a algo desagradável. Por isso, imagens da Hydnora frequentemente se tornam virais. Muitas pessoas perguntam se ela é real. Outras acreditam que a fotografia foi criada digitalmente. Algumas chegam a compará-la com criaturas de filmes de terror. Mas a Hydnora não é um monstro. Ela é o resultado de uma história evolutiva extraordinária. Cada característica que parece perturbadora possui uma função. O cheiro atrai visitantes. A forma da flor ajuda no processo de polinização. A câmara interna mantém os insetos durante um período importante. A liberação permite que eles transportem pólen. Sua vida subterrânea está ligada à sua condição de parasita. Nada existe para assustar seres humanos. Nós
Simplesmente não somos o público-alvo dessa planta. A Hydnora envia mensagens químicas para besouros e nós estamos apenas interceptando a conversa. Talvez seja por isso que ela pareça tão alienígena. Estamos observando um organismo desenvolvido para interagir com um mundo sensorial completamente diferente do nosso. Um besouro não vê a Hydnora como nós. Não interpreta seu cheiro da mesma maneira. Não sente repulsa pelos mesmos sinais. Para o inseto, aquele odor pode significar oportunidade, e a planta explora exatamente isso. Durante milhões de anos, a evolução refinou uma relação baseada no comportamento dos polinizadores. A Hydnora não precisa compreender o besouro. Basta produzir os sinais que provocam uma resposta. O inseto chega, entra, fica preso, sai coberto de pólen, e o ciclo continua. Enquanto isso, debaixo da terra, a maior parte da planta permanece escondida, conectada às raízes de sua hospedeira, retirando recursos, crescendo silenciosamente, esperando o próximo momento de florescer. Talvez alguém caminhe sobre ela amanhã. Talvez um animal passe exatamente pelo mesmo lugar. Talvez durante meses ninguém perceba sua existência, até que um pequeno ponto no solo comece a se mover. A terra se rompe, uma estrutura carnosa aparece, a flor se abre e o cheiro começa a viajar pelo ar. Em algum lugar próximo, um besouro detecta a mensagem e voa em direção à armadilha. Essa cena provavelmente aconteceu inúmeras vezes antes de qualquer ser humano estudar a Hydnora e continuará acontecendo enquanto essas plantas encontrarem hospedeiras e condições para sobreviver. A Hydnora africana nos ensina algo importante. A natureza não precisa seguir nossos padrões de beleza. Uma flor não precisa ser bonita. Não precisa ter um perfume agradável. Não precisa decorar um jardim. Para a natureza, existe uma pergunta muito mais simples. Funciona? No caso da Hydnora, a resposta é sim. Seu sistema funciona tão bem que essa estranha linhagem de plantas parasitas continua ocupando regiões difíceis e enganando insetos com uma estratégia impressionante. Então, da próxima vez que você imaginar uma planta, talvez pense em uma árvore, em uma rosa, em uma floresta verde. Mas lembre-se, debaixo da terra africana, existe uma planta sem a aparência que esperamos. Uma planta que vive conectada à outra, que espera escondida, que emerge como uma boca, que produz o cheiro da decomposição e que aprisiona visitantes antes de enviá-los de volta ao mundo cobertos de pólen. Seu nome é Hydnora africana e talvez seja uma das provas mais impressionantes de que, quando se trata da natureza, a realidade consegue ser muito mais estranha do que a ficção. Se você gostou de conhecer essa planta extraordinária, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque existem muitas outras plantas estranhas, raras e quase inacreditáveis escondidas pelo planeta, e algumas delas possuem histórias ainda mais perturbadoras. Nos vemos no próximo vídeo.